refletir sobre o tema de hoje, um tema tão importante, que vai falar sobre julgamento, né? Então, nós vamos analisar a passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho e então verás como tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o convite aqui não é para que a gente aponte o dedo para ninguém, mas é uma palestra que é feita para cada um de nós. Para cada um de nós refletir dentro de nós mesmos. Por que às vezes a gente comete atos tão automáticos no nosso dia a dia e a gente não percebe que a gente está fazendo, né? Então, Jesus, ele usa esse contraste através da parábola, ele usa esse contraste do argueiro, que seria como se fosse um cisco muito pequeno, no olho do nosso irmão. Só que a gente tem uma trave, né? A trave seria aquela viga de sustentação nas casas, que era usada antigamente nas construções. Então, ele usa essa máxima diferença, essa falta de proporção que a gente tem para julgar o nosso próximo. E esse julgamento é automático, né? Inclusive, para preparar o texto da palestra, não é à toa que o tema vem para a gente também, né? Poder observar em nós mesmos. E eu confesso que eu achei que eu ia verificar no meu dia a dia muitos julgamentos da minha parte. E para minha surpresa, os julgamentos foram mas muito maiores e instantâneos um atrás do outro. E a gente não percebe. A gente não percebe. Então, nós somos especialistas em enxergar as falhas alheias, em rotularmos as pessoas, né? Aquele ali é um grande fofoqueiro. Aquele lá não quer saber de trabalhar. Que preguiçoso. Você viu aquela lá? Casou tão nova. E a outra já passou da idade e casou também. Então, a gente é especialista em observar a vida alheia e parar para pensar por que nós estamos fazendo isso. Então, tem uma pequena parábola, que inclusive eu utilizei há muitos anos atrás com as minhas filhas no Evangelho no Lar, estudando o tema, quer dizer, é um tema que a gente já estuda há tanto tempo e mesmo assim a gente vai vendo, a natureza não dá saltos, a gente vai melhorando devagar em devagar. Então, a historinha é mais ou menos assim, uma mulher morava de frente para sua vizinha e toda manhã ela ia tomar o café da manhã, através da janela dela, ela observava a casa da vizinha. E ela verificava, nossa, a vizinha acabou de pendurar os lençóis, mas estão tão sujos. Que coisa, né? Passou aquela semana, na semana seguinte de novo, ela sentada de frente para a vizinha na janela, observou, nossa, o sabão dessa senhora não deve ser nada bom, não está resolvendo, ela está limpando, mas não está ficando limpo ainda. Será que ela não sabe? Ninguém ensinou para ela como lavar um lençol? E ela e o marido ficavam, né, nessa observação semana a semana. Até que para uma semana ela chegou e tomou aquele susto. Correu, chamou o marido, venha ver, não acredito. A vizinha finalmente aprendeu a lavar o lençol. Ou devem ter dado um sabão muito bom para ela. E o marido olha para ela e fala, não, querida, o que aconteceu hoje foi que eu acordei mais cedo e resolvi limpar a nossa vidraça. Então aqui é um exemplo simples, uma história corriqueira,
mas que, se a gente for observar, tem uma profundidade. Enquanto a mulher estava achando que quem devia fazer alguma coisa era a vizinha, ela não estava se dando conta de que talvez ela mesma não estivesse limpando a vidraça da maneira correta. E será que nós não somos assim no nosso dia a dia? Porque o julgamento, na verdade, um julgamento de tribunal, né? Nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter leis, temos que ter normas de conduta para que a gente não invada o espaço do nosso semelhante. Mas nesse tribunal, que é feito um julgamento vagaroso, né? Existem as provas, existem as pessoas que vão analisar os fatos, e levam-se dias, meses, até se sair um julgamento onde se entra no consenso de que aquela pessoa precisa pagar por uma pena. Mas e no nosso dia a dia? Será que a gente leva esse tempo, né? Será que desde o primeiro julgamento dessa senhora, se ela tivesse parado para pensar, peraí, será que é o lençol da minha vizinha que está sujo, ou será que é a minha vidraça que, olha, acho que faz umas 3 semanas que eu não limpo. A gente não para, né? A gente quer fingir, esconder a nossa sujeira, mas a gente faz um julgamento automático, sem nenhum critério na vida alheia. E as consequências desses atos que a gente comete, muitas vezes vão comprometer coisas muito sérias na nossa vida, né? Então, a psicologia, ela vem nos esclarecer o efeito espelho. Tudo aquilo que eu quero esconder de mim mesma, eu não quero enxergar, por medo, muitas vezes, a gente às vezes não se acha capaz. A gente tem a arrogância dentro de nós, mas quando a gente vê alguém arrogante, a gente faz de tudo para diminuir aquela pessoa, para denegrir, muitas vezes usando da maledicência, da humilhação, expondo a pessoa. E isso em vários setores, né, da nossa vida. Então a gente julga quem é diferente da gente, porque se a pessoa erra como a gente fala, não, errar é humano, gente, para que tanta severidade assim? Mas se a pessoa erra de uma maneira que a gente, né, já superou aquela dificuldade, a gente não consegue, a gente condena. E hoje, com as redes sociais, né, onde se posta uma foto, a pessoa está partilhando ali algum momento da vida dela. As pessoas automaticamente, uns vão se afinizar com a ideia da pessoa e outros vão estar lá para crucificar aquela pessoa. E por que esse prazer em perder tempo olhando para a vida alheia, em vez da gente cuidar da nossa própria vida, né? Na verdade, é esse efeito espelho, onde a gente mascara o que a gente tem que trabalhar, porque às vezes a gente não se sente capaz, muitas vezes a gente nem percebeu que a gente tem as mesmas falhas. Então Jesus, sendo o nosso grande mestre, através dessa colocação da parábola, ele faz a gente perceber que o nosso próximo, na verdade, aquele parente difícil, aquele colega de trabalho que é tão difícil de tolerar, são os nossos maiores professores. São eles que vão nos apontar o que é que está faltando em mim para eu me desequilibrar com a atitude desse semelhante. Então, errar é humano, mas a gente tem o ensinamento de Jesus. Às vezes a gente continua reclamando que a nossa vida, a gente está sempre com os mesmos problemas, resolve uma coisa aqui, passou uma semana, começa tudo de novo, pagou uma dívida aqui, quando você vai ver,
você já está com o cartão de crédito todo cheio de novo. O que será que isso quer dizer? Por que as falhas, né, as situações da vida se repetem no nosso dia a dia? Será que a gente tem feito a nossa parte? Porque o Evangelho, Jesus, os nossos amigos espirituais, eles fazem tudo, mas tudo para que a gente alcance o nosso bem. A única coisa que eles não fazem é a nossa própria parte. O Espiritismo, ele nos esclarece que todos nós fomos criados simples e ignorantes. É como se a gente comparasse a semente à árvore. A semente, quando a gente vai plantar, a gente de imediato consegue ver toda a produção do tronco, das folhagens, das flores e dos frutos. Não, leva tempo. E assim fomos nós criados também, simples e ignorantes na forma, mas somos árvores frondosas, capazes, Jesus disse, né? Vós sois luzes, podeis fazer o que faço muito mais. Mas ele falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E quando a gente age dessa maneira, a gente está praticando a caridade? A gente está pondo em prática a lei do amor? Se a gente sabe que não é isso que o plano maior espera de nós, o que a gente espera encontrar de diferente no nosso dia a dia se a gente age sempre da mesma forma? É uma reflexão para todos nós. Então, quando alguém vem e nos agride, mas a gente está com a nossa consciência tranquila, a gente percebe que a gente tem o germe de toda a felicidade que a gente precisa. A gente tem amor, a gente tem caridade, a gente tem perseverança, só que muitas vezes o meu dia a dia, a família, estruturado ou não, o ambiente onde essa pessoa cresceu, favoreceu alguns a ter uma vida mais suave e outros estão vivendo momentos tormentosos, difíceis. Será que se eu tivesse nas mesmas condições, casada com o mesmo marido que aquela minha amiga, eu também não teria explodido, eu não teria cometido um desatino, como a notícia da TV colocou? Será mesmo que nós somos diferentes uns dos outros ou nós só estamos em situações diferentes? E somos convidados todo dia a olhar e falar, não quero mais isso para mim. Mas primeiro, o que a gente tem que fazer? Reconhecer isso em nós. Porque se eu perguntar aqui, alguém aqui é invejoso? Ninguém vai levantar a mão, né? Muitas vezes a gente acha que não, que a gente é só um pouquinho atrapalhado, mas que a gente não tem essas imperfeições tão horrendas como a gente vê no outro. Então talvez o que falta é um pouquinho de humildade. Humildade, sinceridade e se aceitar como é. É normal, às vezes a gente vai ver que sim, a gente vê um amigo nosso se dando bem, a gente se esforçou, estudou tanto quanto esse amigo e para ele deu certo, para a gente não deu. Por que será? A gente vai se revoltar ou a gente vai entender que tem uma inteligência suprema que nos guia, que a cada momento da nossa vida, conforme as nossas condições de carregar o nosso fardo, as situações vão se apresentando. E o convite de Jesus é diário, com o sol que nasce para todos nós. Talvez o que falta a gente perceber são as oportunidades. Esta casa mesmo, ela oferece os cursos.
Quantas pessoas vêm aqui e falam, mas o Espiritismo tem umas palavras tão difíceis, eu acho que eu não vou conseguir. Isso é só um exemplo, né? Mas e se eu tentar? E se essa semana eu me propor a fazer alguma coisa que eu acho muito difícil, mas que eu sei? Se eu vencer essa dificuldade agora, eu estou dando espaço para que os amigos espirituais se aproximem e me façam, me ajudem a enxergar os melhores caminhos. Então Deus deu todas as oportunidades para todos nós da mesma forma, só estamos em estágios diferentes, criados em momentos diferentes. E isso é misericórdia, nós estamos falando sobre o capítulo da misericórdia. Por que que Deus permite que cada um de nós passe por situações diferentes? Exatamente para que aquele que está mais equilibrado, aquele que já encontrou uma luz no seu caminho, venha e estenda a mão. O julgamento, muitas vezes, ele é para que a gente possa exercer o nosso amor. A gente se colocar no lugar do outro, encontrar empatia com o sofrimento alheio. Não julgar por julgar, condenar por condenar. Nós somos convidados a contribuir com o Cristo para um mundo melhor. Se eu acho que a guerra lá do Irã, nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. Eu não estava lá, eu não tenho nada a ver com essa história. Será? Será que a gente não tem nada a ver com isso? A gente não pode fazer nada em relação a isso? Quando a gente vê a dor alheia, se a gente se concentrar nas nossas preces, a gente não pode mudar esse cenário? Dar força para as pessoas de bem que estão envolvidas no conflito? Então, às vezes, a gente fica esperando fazer algo grandioso, midiático, que vai aparecer para que as pessoas percebam o nosso valor. Mas através da simplicidade, né, da nossa humildade, da gente não se desesperar com a desordem aparente ao nosso redor, nós somos convidados a todo momento a tirar a trave do nosso olho e enxergar a nossa luz, enxergar o bem que a gente pode fazer, o quanto nós estamos perdendo tempo com coisas que são desnecessárias. E mais uma vez, olhar para a gente como a gente está num mundo de provas e expiações. Ninguém aqui conseguiu ainda vencer o orgulho, a vaidade. A gente tem germe tudo de bom, mas é só no convívio em sociedade, não é a gente se isolando no nosso lar, não é a gente evitando conflitos, deixando de dar a nossa opinião, deixando de fazer o que tem que ser feito, que a gente vai conseguir a transformação do nosso mundo, auxiliar o nosso próximo a tirar a trave do olho dele também. Então, o nosso convite é que pelo menos nessa semana, Santo Agostinho ele falava que no final do dia, toda vez ele tinha um caderninho onde ele anotava tudo o que aconteceu naquela semana, naquele dia, e ele via quando foi que eu julguei, quando foi que eu agi com desamor com o meu semelhante, porque quando a gente torna isso consciente, a gente já está melhorando, a gente já está no caminho do bem. O convite é para que a gente se aproxime do bem-estar, da alegria. E para isso a gente tem que fazer o quê? A nossa parte. Então, Emmanuel faz uma citação. Julgamos porque vemos apenas o ato final. Se víssemos o filme completo da vida daquele irmão, nosso julgamento se transformaria em prece.
Então, se a gente conseguir, vendo, a gente até pode não concordar com o ato do outro, mas se a gente não repassar essa informação, se a gente não ficar alimentando aquele desatino do nosso irmão, a gente já tá pondo os dois pés no freio. A gente está auxiliando o nosso próximo e tudo aquilo que a gente dá volta para a gente. Então, se a gente quer cada vez dar melhores frutos, nos tornarmos mais fortes, nos sentirmos melhor, que a gente faça isso pelo nosso semelhante, por aquele que está no fim do poço. E para encerrar o nosso encontro de hoje, eu peguei uma mensagem, um livrinho bem fininho, Sinal Verde, André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Então ele coloca aqui algumas frases que, se a gente se atentar com profundidade, isso vai ficar na nossa mente e a gente vai poder trazer para o coração. O adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível que ele seja portador de verdades que ainda desconhecemos até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando-o o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá fazer prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente do que o nosso semelhante. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por um irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência da sua própria escolha. Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o perdão no veículo do amor. Então, que a gente possa refletir não mais sobre o outro, né? Deus nos fez simples e ignorantes, cada um está no seu tempo, e Deus nos deu o livre-arbítrio. Se o outro escolheu arruinar a vida dele, perder tempo, ele te pediu ajuda, você deu um conselho e ele não seguiu. Você fez a sua parte, segue em paz. E nos aceitemos como somos, como estamos. Mas se a gente quer melhorar, que a gente possa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e fazer da nossa vida um comprometimento em nos aproximar um pouquinho de cada vez na lei do amor. É a tal da reforma íntima sem martírio, não é para a gente se martirizar. E na casa espírita, quando a gente vem, a gente está aqui para a gente, através de uma conversa, do nosso contato, um ajudando o outro, trazendo uma palavra de consolo, a gente vai iluminando e aquilo vai ressoando na nossa mente e se tornando cada dia uma inspiração para a gente encontrar leveza no nosso dia a dia. Então, obrigada a todos que possam refletir sobre o tema de hoje e até uma próxima oportunidade.